Quem morreu sexta-feira foi o Errara, Coquei Errara, professor de hidráulica do Cefet de São Paulo. Ele era muito conhecido. Muito conhecido. Eu também o conheci pessoalmente. Ele fez uma entrevista, ele foi coordenador dos 100 anos de imigração japonesa para o Brasil. Isso já tem 25 anos, uma coisa assim. E aí ele ficou muito conhecido também por causa disso. Deu uma entrevista muito famosa no Jô Soares sobre a imigração japonesa no Brasil. Então fica aqui o Coquei Errara como os pêsames da comunidade de engenheiros, que ele era engenheiro, ao Coquei, lamentavelmente faleceu sexta-feira. Eduardo Coquei Errara. Bem, boa tarde a todos. Hoje daremos início a outra palestra patrocinada pela ANDE. E eu estou substituindo o nosso amigo Miguel Fernandes, que fez uma operação recente de catarata, para não fazer extravagância. E vamos apresentar o engenheiro Ricardo Corrêa, da CEINFRA, sobre o currículo dele. Não resta dúvida que é um currículo muito bom, e todos já devem ter lido no aviso da palestra. E ele vai abordar um tema super importante, que é o saneamento rural. Porque o Brasil, desde que eu me entendo de gente, que eu comecei a me entender de gente, um pouquinho antes de gente, eu digo como engenheiro, um pouquinho antes da década de 70, quando começou o Planasa. E eu me recordo muito bem que o Planasa destinou inicialmente só recursos para as áreas urbanas, porque se considerava que o Brasil já tinha, a população urbana era muito numerosa e tinha que se acelerar o processo e tinha que se fazer isso mais rapidamente. A segunda parte seria depois o saneamento rural, que na prática até hoje é um pouco desprezado devido à dificuldade, porque rural é uma área dispersa e é mais difícil também de fazer. E também precisa de mais recursos. Mas é muito importante essa palestra de hoje. Então eu quero dar início aí a apresentar o Ricardo Corrêa, que comece sua palestra. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado aí ao professor Rolim e ao Miguel Fernandes, que formulou o convite para a gente fazer essa palestra aqui hoje. Eu agradeço à Academia Nacional de Engenharia, em nome do presidente Mário, e especificamente a COSANE, em nome do Miguel Fernandes, que me proporcionou essa oportunidade de apresentar o projeto que nós desenvolvemos aqui em Goiás para atacar parte do saneamento rural. Eu vou pedir licença aos senhores para fazer o compartilhamento da tela. Conseguem visualizar? Sim. Bem, eu vou começar a abordagem do saneamento rural, primeiramente dizendo que, embora nós estejamos hoje aqui na Academia Nacional de Engenharia, a nossa apresentação ela não vai se deter em detalhes de ordem técnica, propriamente dito, em ordem de projetos, porque a problemática do saneamento rural ela é muito mais de ordem organizacional, logística e em termos de um plano de ataque, do que propriamente dito de uma solução técnica de engenharia que normalmente é mais simplificada. Mas o que nós temos de marcos do saneamento no Estado, obviamente que a gente parte da Lei 11.445, modificada pela 14.026 de 2020, estabelece os princípios da prestação do serviço público, né, com vistas à universalização. Interessante que nesta lei, me parece que somente 2 citações ao termo rural, embora a lei não faça distinção de que o rural não deva ser contemplado, muito pelo contrário. Depois disso, em 2023, nós tivemos a instituição das micro-regiões de saneamento básico no estado de Goiás,
e também as suas respectivas estruturas de governança. Na criação desta lei, o Estado passou a dividir a titularidade do serviço de saneamento no Estado. E por conta dessa assunção de responsabilidade por parte do Estado, a Secretaria de Infraestrutura foi incumbida de prestar o apoio administrativo, operacional, para essa estrutura de governança, que, embora no ponto de vista jurídico sejam 3 autarquias, mas do ponto de vista de estrutura e orçamento, elas ainda são dependentes da Secretaria de Infraestrutura. Nesse particular, eu também exerço a função de secretário executivo das microrregiões de saneamento, coordenando todos os trabalhos dessa estrutura de governança. Em função dessa responsabilidade dividida com os municípios, a CEINFRA instituiu o Programa Estadual de Saneamento Rural e ele estabelece diretrizes e as condições para a prestação de serviço. Isso foi em 2023 ainda, no final de 2023, essa lei complementar estadual foi aprovada e somente foi regulamentada em 2025, depois de um trabalho que nós fizemos. Até a publicação da Lei 22.384, eu estava na CEINFRA, mas não na Superintendência de Saneamento. Quando nós assumimos e percebemos que carecia de um detalhamento de aspectos técnicos que definissem como essas comunidades rurais seriam atendidas dentro do programa de saneamento rural. E com isso, então, a gente criou, no âmbito das microrregiões, que assim ficam divididas. Nós temos a região oeste, que abarca 88 municípios, na região sudoeste do estado, a microrregião centro e a microrregião leste, essas respectivamente com 88 municípios e 70 municípios. Essas 3 microrregiões, elas estão ancoradas em alguns centros, no caso da centro, a região metropolitana de Goiânia, na leste é a região do entorno de Brasília, e na região oeste ela está baseada mais na produção do agro, concentrada no município de Rio Verde. Essas 3 cidades, essas 3 concentrações, têm as suas agências de regulação próprias e que estão consorciadas com a agência de regulação do Estado na regulação e fiscalização de toda a prestação de serviço de saneamento. Dentro desse cenário, nós, primeiramente, nos dedicamos a identificar como é que estava a distribuição do atendimento e da prestação de serviço no Estado. E, nesse sentido, olha a situação que nós temos hoje. A Saneago, que está representada por esse azul claro do mapa, ela abarca 223 municípios. Nós temos 20 municípios que são serviços autônomos e apenas 3 municípios que são operados e o serviço é prestado por privados. Em todos eles, em sua grande maioria, somente as áreas urbanas são atendidas, com exceção da Saneago, e ela atende parte da zona rural. Vocês vão ver agora no próximo quadro. A gente tem aqui uma relação, eu vou passar o cursor aqui por cima. A Saneago está nessa primeira aqui, desculpe-me. Saneago está nessa primeira coluna aqui, os serviços autônomos nessa, os prestadores privados nessa e aqui o total do Estado. Então, a gente vê que a população urbana do Estado primordialmente está atendida em quase a sua totalidade. 99% praticamente de atendimento com água, esgoto da ordem de 70% no ambiente Saneago. Nós temos alguns núcleos urbanos com atendimento e temos vários núcleos urbanos sem atendimento. Nós temos 156 na área da Saneago, 28 na área dos serviços autônomos e 3 no setor privado, mas com uma população bastante reduzida. No ambiente rural, com atendimento pela Saneago, nós temos 54 comunidades em 38 municípios. E o programa de saneamento rural da CEINFRA tem a pretensão de atender a toda essa
linha aqui que daria 31 mil pessoas em 205 comunidades. E aí eu vou explicar para vocês como é que a gente chegou nesses números. Mas a gente tem um grande problema, um grande desafio, que é exatamente a população dispersa, que é da ordem de 6,17% da população do estado. Para fins do nosso programa, a gente considera disperso toda a população que reside em uma densidade inferior a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nessa condição, essa população deverá forçosamente ser atendida por soluções alternativas que já estão regulamentadas pela Agência de Regulação do Estado, em conjunto com as 3 agências municipais. Nesse sentido, é importante esclarecer que, do ponto de vista de abastecimento de água, a gente tem um desafio muito grande com essa população dispersa, mas o percentual encontra-se dentro daquela faixa dos 10% que poderiam não ser atendidas por coleta e tratamento de esgotos. Embora a gente saiba que nas comunidades rurais, mesmo que isoladas, as moradias isoladas, você tem sempre abastecimento de água com cisterna, com poço, e tem algum tipo de disposição do esgotamento sanitário. A agência de regulação estabelece que pelo menos durante 5 anos ela ainda vai demorar para poder verificar em que condições essa população está sendo atendida. Mas indo para o programa propriamente dito, como é que a gente estabeleceu a maneira de atender essa população nessas comunidades rurais? Primeiro, na fase de planejamento, nós estabelecemos como objetivos fornecer as diretrizes, adotar soluções sustentáveis, soluções viáveis economicamente, respeito às condições regionais e adequação à realidade de cada comunidade. Lembrando que quase todas as comunidades, dessas 205 que nós vamos apresentar, quase todas elas têm algum nível de abastecimento. Tem muitas vezes um poço sem tratamento, um reservatório em péssimas condições, uma bomba subdimensionada ou sobrecarregada, às vezes não tem quadro de distribuição e de operação adequado, não tem um técnico encarregado de fazer a operação do sistema, mas de alguma forma tem água, né? Muitos deles, inclusive, em condição de qualidade questionável. Dentro disso, as avaliações das comunidades levou em consideração densidade, distribuição etária, nível de escolaridade, atividade econômica, disponibilidade de infraestrutura e o diagnóstico, por fim, ausência ou deficiência no abastecimento, ausência ou deficiência na infraestrutura de transporte e acesso e também no esgotamento sanitário. Podemos dizer que 100% das comunidades têm algum tipo de deficiência nesse abastecimento e esgotamento sanitário. Quais são as ações, então, que a gente estabeleceu que deveriam ser feitas? Nós deveríamos fazer estudos geofísicos, execução de poços, execução de reservatórios, tratamento de água e redistribuição de água. Na parte de recursos hídricos, fazer uma análise dos poços existentes, dos mananciais de superfície, em caso de não possibilidade de poços, e elaboração de estudos geológicos. E no caso do sistema de esgotamento sanitário, a adoção de soluções alternativas que hoje já estão regulamentadas por uma resolução conjunta das 4 agências de regulação que atuam no Estado. Essas 4 agências, elas foram, as micro-regiões delegaram às agências a atuação conjunta. Então, na região centro, atua a agência estadual junto com a agência de Goiânia, na região oeste, a agência estadual junto com a agência de Rio Verde, e na região leste, a agência de Goiânia junto com a agência de Anápolis. Nós ainda fizemos também análise dessas comunidades, levando em consideração esses aspectos. Se situavam em área de preservação ambiental, de risco geológico, se tinha estrutura própria suficiente, o que nenhuma apresentou, se estava dentro do território quilombola Calunga, se eram terras indígenas, se eram destinadas a turismo, lazer, esporte e recreio, se estava como patrimônio histórico-cultural, se estavam isoladas ou dispersas, se estavam atendidas ou não por concessionária de saneamento.
Então, com essas considerações de análise nas comunidades, a gente também buscou uma série de dados para fazer o tratamento de identificação dessas localidades. Utilizamos o Instituto Mauro Borges, que é um Instituto de Planejamento do Estado, o IBGE, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, o SNIS, ou Sinisa, e os prestadores de serviço de saneamento. Utilizamos todos esses dados e, nesse contexto, analisamos todos esses dados aqui. Eu não vou me deter aqui em ler um por um, mas eu queria ressaltar aqui que a parte mais importante que a gente identificou foi que os setores censitários do IBGE, muitas vezes eles abarcam as zonas rurais, onde você tem uma dimensão geográfica muito ampla, e às vezes dentro dessa dimensão geográfica muito ampla, você tem uma outra menor concentrada, com uma população vivendo quase que num ambiente urbano. Então isso nós denominamos como subárea para fins de cálculo da densidade populacional dentro do programa. Então, na verdade, quando o setor censitário coincide com a comunidade, mantida aquela dimensão geográfica. Quando ele é muito amplo e pega áreas rurais muito rarefeitas, a gente então dividiu uma subárea para fins de estabelecimento da densidade populacional. Ao final, nós adotamos 3 índices referenciais. Um índice chamado de Índice Multidimensional de Carência das Famílias no âmbito rural. Esse índice ele é apurado pelo Instituto Mauro Borges e ele hierarquiza várias dimensões, índice de pobreza, questões econômicas, saneamento, a parte de produção, educação, saúde, vários componentes desse índice. Nós adotamos um outro índice que foi criado por nós mesmos, que é o Índice de Doença de Veiculação Hídrica, onde nós tomamos, junto à Secretaria de Saúde, o número de doenças de veiculação hídrica em cada município e dividimos pela população para saber qual deles teria um percentual maior de incidência de doenças. E, por fim, o índice de densidade populacional, calculado daquela forma, como eu apresentei, superior a 100 habitantes por quilômetro quadrado, nós passamos a considerar como sendo um índice passível de atendimento por um sistema coletivo. Então, nesta condição, com esses 3 índices adotados, nós passamos então a criar uma metodologia de enquadramento, seleção e priorização das 397 localidades que o Estado apresenta. Num primeiro momento, nós retiramos dessas 397 localidades, nós excluímos aquelas comunidades, por exemplo, situadas em zona de risco, atendidas por concessionária, em áreas indígenas e assim por diante. Então, com isso, nós fizemos essas exclusões e passamos então a ter um universo de 317 localidades a serem atendidas. Depois disso, nós fizemos uma divisão do grupo, adotando o índice de carência das famílias. E aí nós criamos 2 subgrupos. Nesses 2 subgrupos, divididos mais ou menos ao meio, por que não exatamente ao meio? Porque quando eu levava em consideração um determinado município, ali na linha do corte, eu tinha que deixar todas as comunidades de um mesmo município no grupo de cima ou no grupo de baixo. Então, feito esse primeiro filtro, nós fizemos um segundo filtro, levando em consideração o índice de doenças de veiculação hídrica, e aí nós tivemos mais 2 subgrupos, ou 4 subgrupos. Em seguida, por fim, fizemos a aplicação da densidade populacional. E nesse sentido, nós então temos 4 grupos de prioridade. Sendo o grupo E1 mais prioritário, o E2 em segundo lugar, o E3 e o E4 na sequência, para fins de escalonamento futuro do atendimento de implantação da infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E aqui nesses grupos a gente também excluiu, então, todas as localidades de baixa densidade, abaixo de 100 habitantes por quilômetro quadrado, e com isso nós chegamos a um total de 205 localidades
que precisavam ter, por parte do Estado, a implantação de uma estrutura de abastecimento de água composta de poços, reservação, redistribuição, medição e o sistema de esgotamento sanitário através de fossas e sumidouros ou de alguma solução alternativa, como, por exemplo, as bacias de evapotranspiração que foram utilizadas, e eu vou apresentar para os senhores num caso. Com essa metodologia, nós passamos por uma última avaliação, que era a avaliação das áreas logísticas do Estado. A Companhia de Infraestrutura Rodoviária do Estado, ela tem uma setorização de áreas logísticas conforme esse mapa. Então, nós temos 20 áreas logísticas. Dentro dessa distribuição logística, nós fizemos, então, a aplicação das 205 comunidades para entender como é que elas se distribuíam dentro do território. E aí a gente observou que aquelas prioridades 1, 2, 3 e 4 estavam mescladas dentro dessas áreas e careciam de ser organizadas, porque na hora que eu for fazer uma licitação, eu tenho que fazer uma licitação considerando a logística. Então aqui, por exemplo, eu tenho prioridades 1, 2, 3 e 4, no mesmo setor do Estado, é o setor Nordeste. Da mesma forma que eu tenho situações 3 e 4, que podem ser atendidas mais ao final do programa. Esta região, por exemplo, 3, somente prioridade 3. Então a gente observa, e claramente quem vive aqui no Estado vê isso, essa região é a região mais pobre do Estado. Aqui o Norte já é um pouco melhor, mas também é uma região mais carente do ponto de vista econômico, social. A região Sudeste e Sudoeste é uma região, aqui fica Rio Verde, o agronegócio muito forte, aqui também tem a parte de indústrias, tem a interferência de Goiânia na região Sul. Então tudo isso faz com que elas tenham uma prioridade menor, porque a condição de vida aqui é melhor do que aqui no Nordeste do Estado. Nesse sentido, a gente então classificou a quantidade de comunidades em cada uma dessas áreas e nós observamos que isso ainda carecia de um outro filtro para poder dar uma hierarquização mais precisa. Então nós criamos um sistema de ponderação em que as comunidades do grupo 1 recebiam 12 pontos, 2, 9 pontos, a 3, 6 pontos e a 4, 3 pontos. Com isso, nós conseguimos, através da aplicação desses pesos, fazer um sistema de ponderação e, com isso, a gente conseguiu, então, ter definitivamente uma hierarquização por prioridade, fazendo que a divisão em 5 blocos, cada um com aproximadamente 30 a 40 comunidades, de forma que este aqui seria o bloco prioritário para atendimento, em seguida este aqui e assim por diante. Dentro dessa linha, nós passamos também a analisar a necessidade de recursos. E aí o Estado conseguiu alguns convênios no âmbito do novo PAC, e com isso nós tivemos aqui, eu passei de propósito, o grupo eleito como prioritário acabou sendo a área 3, a área 4, mais os municípios que foram contemplados com recurso do PAC. Vou voltar nisso aqui depois. Então, na hierarquização, nós acabamos, então, por dividir o programa de saneamento rural em 5 partes, que são exatamente esses blocos que aqui estão. Bloco 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o programa foi subdividido em Rural 1, 2, 3, 4 e 5, com as localidades divididas em 3 lotes para fins licitatórios. No saneamento rural 1, estão incluídas 59 localidades, para as quais já foram realizados os testes de vazão e de qualidade da água, tanto bacteriológico quanto físico-químico, com investimento por parte do Estado de R$ 752 mil desses testes. Estamos também agora em execução da sondagem, topografia e testes geofísicos.
com valor estimado de 5 milhões, aproximadamente. A elaboração dos projetos executivos estão sendo feitos internamente dentro da Secretaria. Nós já temos para o lote 1 aproximadamente 50% dos projetos concluídos. Estamos preparando o primeiro lote de licitação de obras, que deve ser publicado agora no início, no meados de julho, no máximo até o final do mês de julho, e a execução de obras que tem um valor estimado para essas 59 localidades em torno de 59 milhões. Isso só para o primeiro lote, né? Então a gente tem aqui uma questão de investimento, para nós aqui, um investimento significativo, e vocês verão que a partir dos próximos também, dessa ordem de grandeza, a gente teria alguma coisa em torno de 205 milhões investido nessas 205 comunidades. Voltando aqui então para a área eleita como sendo a área prioritária número 1, vocês observam que o mapa que abarca essas duas áreas situadas no nordeste do estado, com essas todas as comunidades aqui, mais aquelas eleitas pelo PAC, elas abraçam o território quilombola Calunga, que fica bem na divisa com o estado do Tocantins. Esse território quilombola Calunga, ele é reconhecido, inclusive, por um tratado da ONU. O Brasil é signatário desse tratado. Portanto, nesta região, o Estado não pode agir sem a anuência da associação quilombola que representa essa comunidade. Ela tem característica tribal, e por conta disso, a gente desenvolveu um projeto específico para atender esse território. Isso foi também por iniciativa do Gabinete de Políticas Sociais do Governo do Estado. Na época estava à frente a primeira-dama Gracinha Caiado, esposa do governador Ronaldo Caiado. Ambos se desincompatibilizaram agora por conta da eleição, mas o projeto continua através do governador Daniel, que o sucedeu, né? Então, para o saneamento rural, vamos dizer assim, tradicional, a gente tem esse programa, está em curso, estamos caminhando agora para a primeira licitação de obras, e como eu mostrei para os senhores, a solução técnica de engenharia é relativamente simples, até porque as redes normalmente são de diâmetro mínimo, né? Elas são situadas em ruas às vezes não pavimentadas, e outra característica que nós adotamos é que nós não vamos aproveitar nenhuma das instalações existentes, pois não tem nenhum tipo de cadastro, não tem nenhum tipo de controle, né? A gente não sabe como é que isso foi executado. O poço a gente testou e todos os que nós testamos foram aprovados. Alguns deles não têm vazão suficiente e aí sim vão ser necessário a complementação no horizonte de projeto de 20 anos, vão ser necessárias a perfurações de novos poços. Ainda então, dentro do programa rural, nós desenvolvemos especificamente para o território Calunga um projeto apartado, tendo em vista que é o maior território quilombola do Brasil, com 260 mil hectares, tem sistema de abastecimento de água inadequado e muitas vezes inexistente, tem um sistema de esgotamento sanitário totalmente inexistente, é uma comunidade que ainda nem banheiro de casinha tem. É uma situação muito, muito básica de sobrevivência lá, e realmente precisava de uma intervenção do Estado para poder mudar esse quadro do abastecimento e da saúde pública de maneira geral. É um sítio histórico, né? Ele foi criado na época de quando a Lei Áurea, né, foi instituída e a escravidão se encerrou no Brasil. Ele passou a ser um refúgio, né, de egressos da escravização, e com isso criou-se uma comunidade própria com seus valores culturais, patrimoniais, material e imaterial, e não por acaso essa é uma região que concentra os piores índices de carência do Estado. Voltando aqui no nosso mapa, esse território, na verdade, ele alcança 3 municípios diferentes.
município de Cavalcante, município de Monte Alegre e de Teresina de Goiás. São os 3 municípios mais carentes do estado. Os desafios: um alto grau de dispersão da população, neste caso muito abaixo de 100 habitantes por quilômetro quadrado. A gente desconsiderou essa limitação. Uma topografia muito acidentada, terreno pedregoso, muito difícil o acesso à água, mas mesmo assim a gente teve um projeto para fazer perfuração de poços e foi bastante exitoso. É um índice com pluviometria irregular, uma logística de alta complexidade, porque na época das chuvas os caminhões não conseguem subir a serra, não conseguem descer, não tem pontes, é muito básico a condição de vida. Uma deficiência de infraestrutura em geral e uma questão de interface social, os desafios aí. Nós gastamos mais de 60 dias só para obter a aprovação da associação para poder iniciar os trabalhos nessa comunidade. Resultados esperados desse projeto é a implantação de sistemas funcionais, né, que se integrem às tradições locais, desenvolvimento socioeconômico da comunidade de forma sustentável, respeito e preservação às tradições, melhoria da qualidade de vida e estímulo ao engajamento da comunidade na gestão dos sistemas implantados. O projeto foi dividido em 2 fases. A fase 1, que são os estudos especializados de caráter multidisciplinar, que já se encontra praticamente concluído, e a fase 2, que é a execução da obra propriamente dita, das obras, melhor dizendo. Na fase 1, a gente já tem como elaborado o mapeamento topográfico das comunidades, caracterização física ambiental, pesquisa censitária, diagnóstico antropológico, ambiental e socioeconômico, análise para soluções de engenharia, estudo hidrológico, perfuração de poços. Nós perfuramos 30 poços na região para atender 20 comunidades, e essas comunidades foram selecionadas em função de um pré-agrupamento que nós fizemos, levando em consideração a disposição territorial dentro daqueles 260 mil hectares. Ainda finalizando o estudo de viabilidade econômica, aqui está escrito técnica, mas é econômica. O anteprojeto de engenharia também está em avaliação final, todos estão elaborados, e o modelagem de operação. Aqui é uma concepção básica do sistema. Aqui tem uma ilustração à direita embaixo, de como a gente selecionou uma comunidade para ser atendida. Então vocês vejam que tem moradias às vezes distantes, mas estão todas contempladas dentro dessa comunidade aqui. A gente utilizou sistema de energia solar para poder otimizar o funcionamento da bomba e ter redução de custo de energia, e utilização também de bacias de evapotranspiração para que não haja efluentes. Então aqui um desenho simbólico exemplificando o conjunto de ações que a gente vamos adotar. Com relação ao modelo de operação e manutenção dos sistemas, será criada uma associação comunitária. Isso já está decidido junto com a associação quilombola, porque eles têm que fazer a aprovação e participação nisso. Os operadores serão custeados pelas prefeituras. Haverá um conselho técnico consultivo formado pelas Saneago, CEINFRA e prefeituras, para poder orientar, treinar, dar manutenção, fazer algum tipo de reparo que esses operadores aqui não conseguem por si só, né? E nos estudos econômicos até agora, a gente prevê a necessidade de investimento, porque a tarifa arrecadada nessas comunidades pode não ser suficiente no longo prazo em função da expectativa de crescimento populacional que foi objeto do estudo. Ao final, então, nós temos 20 comunidades contempladas dentro do território. Aqui estão marcadas essas comunidades que foram selecionadas e nas quais foram perfurados os poços, feitos testes de vazão, teste de qualidade, foi feita a segregação
das moradias que serão atendidas, foram feitos os anteprojetos de engenharia, porque o que se pretende aqui é fazer uma licitação integrada e conjunta das 20 comunidades. Esse é o projeto. Com isso, nós vamos estar atendendo aproximadamente 60% da população, distribuído nessas 20 comunidades, com esse custo aqui de cada uma das áreas para o sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Quando a gente faz a conta disso aqui, nós chegamos a um valor de praticamente 70 milhões de reais para 720 casas. Isso dá aproximadamente 97 mil reais por ligação. O custo médio de ligação que a gente tem aqui no Estado é da ordem de 7 mil, 8 mil reais que a Companhia do Estado pratica, né? Então, é de fato um valor extremo, mas que a condição social e o projeto e a preocupação que o governo do Estado sempre teve com essa região nos embasaram para poder desenvolver esse projeto. Nós temos um projeto aqui na área habitacional conduzido pela Agência de Habitação do Estado e dá um subsídio de quase 50 mil reais para uma pessoa comprar um imóvel no ambiente urbano de forma a auxiliá-lo no Minha Casa Minha Vida, além do subsídio federal. Então, se para o ambiente urbano você pode ter um subsídio de 50 mil reais para uma pessoa comprar uma casa, nós achamos que é justificado o valor de investimento aqui para você tratar de uma família num ambiente como este, extremamente carente e que nunca foi dotado de nenhum tipo de infraestrutura por parte nem do poder público estadual, nem do federal e nem do municipal. Nós não podemos deixar de mencionar que iniciativas pontuais foram feitas, tanto pela FUNASA, quanto por alguma prefeitura, ou mesmo o governo do Estado em alguns momentos, mas nunca se chegou a um modelo sistematizado. No caso do nosso saneamento rural, a Lei 22.384, ela prevê que a assunção dos sistemas após executados pela CEINFRA, ela deverá se dar por 3 hipóteses. Ou ela se dá porque a concessionária local assume a operação e manutenção dentro do subsídio cruzado que lhe é próprio e que inclusive foi muito requisitado como medida de defesa da permanência das companhias estaduais. Então isso é um ponto importante que a gente tem debatido aqui no âmbito da Saneago, sobre a assunção desses sistemas. Outra opção seria o próprio município, obviamente aqueles que operam suas cidades, por consequência, já teriam obrigação. E, por fim, poder-se-ia, inclusive, adotar o sistema associativo, da mesma forma que o projeto Calunga. Nessas condições todas, nós ainda estamos, então, tratando, no âmbito das microrregiões, essa questão da definição da área de abrangência, e, por fim, resultará na operação e manutenção dessas comunidades com o devido sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, fazendo com que a gente persiga mais de perto a universalização tanto de água quanto de esgotamento sanitário. Então é isso que a gente tinha a apresentar aos senhores. Como eu disse no início, do ponto de vista da engenharia propriamente dito, no que diz respeito à engenharia do sistema de água ou do esgotamento sanitário, a gente não tem propriamente uma inovação, mas a gente criou com o programa uma metodologia factível para podermos dotar essas comunidades de um sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário digno de qualquer área urbana. Muito obrigado, senhores, pela oportunidade. Estou à disposição para perguntas. Eu queria parabenizar a palestra, a excelente palestra do engenheiro Ricardo de Souza Corrêa. Uma palestra, eu acredito, uma palestra assim, inovadora,
sobre um planejamento inovador aqui no Brasil, porque eu não conheço nenhum estado que tenha feito isso. Há muitos anos, houve um estudo muito concentrado sobre a solução da área rural do estado da Bahia, que foi um trabalho muito grande, mas isso depois não foi à frente. E também me pedi desculpa porque inicialmente não falei no currículo do engenheiro Ricardo de Souza Corrêa, somente para lembrar que ele é o atual secretário de Infraestrutura do Estado de Goiás e é engenheiro civil pela Universidade também Federal de Goiás e tem vários cursos de extensões universitárias nessa mesma universidade, como em obras hidráulicas, navegação e patologia e recuperação da estrutura de concreto. E tem muita experiência profissional, trabalha há 40 anos na área de incorporação mobiliária, construção civil, saneamento, infraestrutura e serviços públicos. Então, tem muito a contribuir e realmente esse é um exemplo espetacular, na minha opinião, e deve ser copiado pelos estados brasileiros, né? Parabéns pela sua palestra. Quem quiser fazer alguma pergunta, a engenheira Eliana. Isso, boa noite a todos, desculpa que eu entrei atrasado, estava em uma outra reunião, inclusive aproveito para convidá-los a participarem do 37º Encontro Técnico FENASAM, né, que é organizada pela Associação dos Engenheiros, que será realizado de 21 a 23 de outubro, agora lá no Expo Center Norte, a maior feira de saneamento da América Latina, inclusive. Tem vários expositores e muitos painéis de discussão, entre eles abordando também o saneamento rural. Eu quero parabenizar o engenheiro, o secretário Ricardo, eu acho que cada vez mais a gente está vendo a importância, o desafio de buscar tecnologias sociais, buscar tecnologias adequadas para serem assentadas nessas áreas isoladas, áreas rurais. Nós fizemos até um projeto piloto em Quilombo, do Vale do Ribeira, com referência ao projeto CISAR, não sei se vocês conhecem, é um modelo de gestão compartilhada que é exitoso lá no Ceará, a CAGES dá todo apoio, e mais de 1.400.000 habitantes estão sendo beneficiados com esse modelo, onde há participação da comunidade. Aí a pergunta, engenheiro Ricardo, porque dentro da nossa vivência com os quilombolas, eles têm uma certa, ainda, não é rejeição, mas eles têm a preocupação pela qualidade da água, onde a gente coloca cloro. Como foi a metodologia adotada para engajar e sensibilizar os moradores quilombolas pela implantação de poços? Que se vocês fizeram rodas de conversas, como que foi a metodologia implantada nesse sentido? Bem, antes de explicar a metodologia propriamente dita dos trabalhos, eu vou explicar como é que funciona a Associação Calunga. A Associação Quilombola Calunga, ela representa todas as comunidades que estão dentro do território Calunga. E ela tem meia dúzia de associações filhas, que são as associações que cuidam de cada localidade especificamente ali dentro dos municípios. Quando a gente foi iniciar os trabalhos, nós tivemos que fazer reuniões com a Associação Quilombola Calunga, explicar para eles como é que iam se desenvolver todos os trabalhos de estudo. Tivemos uma resistência grande da parte deles inicialmente, porque aspectos, por exemplo, como no levantamento topográfico, que eles iam utilizar drones, eles não queriam que fossem utilizados, porque as pessoas, inclusive, tomam banhos em rios, fazem suas necessidades ao ar livre. Então, houve uma resistência muito grande, a gente teve que criar condições de limitação, por exemplo, de altura desses equipamentos, comprovar para eles que, a partir de 120 metros, a visualização não tinha esse nível de resolução para poder comprometer a privacidade. Esse foi só um exemplo de dificuldade que a gente encontrou. Eles descartaram completamente a possibilidade de utilização de captação de água de chuva, reservação nos períodos de chuva.
Então nós tivemos que descartar essa hipótese. Eles tinham resistência com relação a poços, e aí nós fizemos eles entender que do ponto de vista operacional e de custos de operação, era muito mais interessante manter os poços, né? Obviamente que eles têm qualidade para isso, a água, do que ter captação superficial e tratamento convencional. Alguns deles fazem captação, por exemplo, em minas, que descem de encostas de montanhas, totalmente sem controle. E ainda tem um detalhe, que em determinada época eles têm festejos, que seriam como se fosse o carnaval deles, e eles se concentram muito num local, e isso contamina todos os cursos d'água ali daquele local. Então, com todas essas justificativas, a gente conseguiu convencê-los de que os poços eram a melhor solução, e com isso tivemos a autorização deles para fazer a perfuração. Feitas as reuniões e convencidos, e obtivemos a autorização, inclusive formal, né, deles, nós também engajamos pessoas da comunidade para acompanhar os trabalhos. Porque dentro do território Calunga, como ele é muito extenso, tem casas que você não consegue... Eu acho que está falhando muito a voz, o Ricardo. Vê se a bateria está boa, como é que está o negócio aí. Eu estou ouvindo bem. Eu também. Aqui também tá bom. Deve ser alguma coisa aí, Miguel, sua internet. Então, Ok, vou ver minha internet. A gente envolveu pessoas da comunidade para que eles pudessem acompanhar as equipes do instituto que foi contratado. Esse instituto que foi contratado, ele também tinha integrantes como consultores que fizeram parte da elaboração do CISAR. Então a gente também incorporou, né, conhecimentos e soluções adotadas pelo CISAR como inspiração para poder definir a modelagem de gestão desse projeto Calunga. Então a gente conseguiu isso através do envolvimento da comunidade mesmo nos trabalhos. Acompanharam, receberam todos os produtos, um calhamaço de documentos com todos os estudos socioambientais, econômicos, topográficos. Então eles foram envolvidos desde o começo. Aí com isso a gente conseguiu quebrar a resistência. Não, eu acho que isso é fundamental, viu, para todos os estados que forem implantar o saneamento rural, essa mudança de comportamento, saber a cultura, a tradição, porque cada comunidade tem já a especificidade deles, cultura que a gente tem que respeitar. Mas pode falar o Sérgio, depois eu pergunto mais outra coisa. Eu fiquei com uma curiosidade, porque o pessoal não aceitou captação de água de chuva. Qual foi o motivo? Eles têm experiência vivida lá com algumas soluções que foram feitas através da FUNASA. E eles não consideraram que elas eram inadequadas para eles darem o devido uso de maneira correta. Às vezes não conseguia reservar, o reservatório não tinha manutenção, uma série de situações. Reservatórios era aquele reservatório de polipropileno, né, que rachava, porque na época da seca fica vazio, e aí o sol prejudica. Então tem uma série de alegações que eles não aceitaram de jeito nenhum essa solução. Obrigado. Mas alguém tem mais? Eu ia Eliane. comentar, porque na realidade isso também é falta de mostrar, apresentar para eles, que no caso lá dos quilombos do Vale do Ribeira, eles falam, vem governo municipal, governo estadual, federal, implanta o elefante branco, vão embora. O que falta é justamente a gestão, e que eu estou vendo que o Ricardo, né, junto com a equipe dele, estão buscando uma gestão que os bancos que financiam o saneamento rural agora exigem isso. Porque a gente vê em vários municípios que tem os elefantes brancos, assim, tem um produtor de água parado, porque cadê o cloro, quem é que paga isso? Cadê os insumos? Deixam lá na comunidade e vão embora?
Não pode, tem que ter realmente essa gestão. E falando de gestão, Ricardo, é isso que eu ia te perguntar, porque uma das suas propostas é o próprio município, né, ser responsável. Mas como você falou, essa região norte é mais precária, eu não sei como que estão os municípios, eles teriam condições de fazer essa gestão? Alguns municípios que a gente conhece, tem, às vezes são 3 municípios que ficam próximos e um engenheiro para cuidar das atividades que são, que a gente fala até apagar incêndio. Deu uma inundação, extravasamento. Como que você pensa nessa questão de gestão, que os bancos que financiam estão obrigando que haja realmente uma gestão? Bom, aqui eu tenho que fazer uma divisão entre 2 cenários. Um é o cenário Quilombola Calunga. Eles já têm uma associação, eles já têm a cultura de associação, inclusive eles fazem a gestão lá no território de aspectos turísticos, por exemplo. Né? Eles fazem a gestão de saúde também e de apoio nas questões sociais. Então eles já têm uma estrutura de conselho de administração, de gestores, e que já fazem, e eles estão fazendo a assunção da gestão do sistema, quer dizer, eles assumirão o sistema, criando uma associação exclusiva para cuidar do sistema. Então isso foi combinado já com eles. Nas outras comunidades que não são dentro do território Calunga, nós estamos defendendo junto às micro-regiões do Estado, a governança das micro-regiões, que elas sejam assumidas pela companhia que estiver prestando serviço no município. Esse é o que nós estamos ainda defendendo e estamos numa fase de negociação. Agora, se a companhia não assumir, aqui no Estado a gente tem uma condição de o colegiado decidir se ela assume ou não. Então nós estamos nessa condição de estamos aguardando, estamos negociando, mas a nossa visão é de que a companhia tem que fazer a assunção dos sistemas, porque ela já não vai investir. Quem vai investir é o Estado. Ele que vai fazer a infraestrutura. Então ela vai ter que entrar só com operação e manutenção, né, daqueles sistemas nas comunidades, nas 205 comunidades, ao longo ainda de 5, 6 ou 7 anos. Então, de uma maneira ainda bem diluída até a universalização. Então, nesse sentido, essa é a primeira hipótese. A outra hipótese são 20 municípios, que são os próprios municípios que operam seus sistemas urbanos. Então, nesses municípios, obviamente, que eles terão que assumir as suas comunidades, por força, inclusive, de determinação da própria colegiado microrregional. Mas nós estamos com uma preocupação adicional, porque de 20 municípios que têm serviços autônomos, somente 5 ou 6 têm condição efetiva de manter esses sistemas e de fazer a universalização até 2033. Então, os demais 14, nós vamos ter que disparar alguma providência, seja ela de assunção pela Companhia do Estado, prestação direta, seja através de licitação ou através de algum mecanismo em que o município se mexa para que ele definitivamente assuma o seu sistema. Nós temos cidades que tiraram o sistema da Saneago no passado e hoje distribuem água bruta, para a população. Chega a esse nível de irresponsabilidade, né? Mas nós estamos num alinhamento muito importante com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça aqui também, em ações que o tribunal faz de acompanhamento. Nós temos um grupo intersecretarias que atua na fiscalização da água, incluindo o meio ambiente, a saúde, a infraestrutura, e nesse sentido é que a gente está detectando essas situações todas de promovendo essa correção de rumo. Ricardo, o tempo está curto, tem mais outra pergunta de Flávio. Ok, obrigado, Sérgio. Primeiramente, quero te parabenizar, Ricardo. Gostei muito. Eu acho que é uma metodologia muito apropriada, né, e que ela deveria ser
reproduzida, replicada nos demais estados. Eu não sei exatamente como poderia fazer isso, mas talvez o Plano Nacional de Saneamento Rural pudesse incorporar, né, essa metodologia para que os demais estados pudessem aplicá-la, já que vocês estão com essa experiência. Mas a minha pergunta é sobre a tarifa. Como é que ficou estipulada a tarifa pela prestação desses serviços? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho na minha explicação, no sentido de que, no nosso entendimento, a companhia do Estado ela tem que assumir a operação. E, portanto, ela vai praticar a tarifa que ela pratica. E muitos dessas comunidades ela vai praticar a tarifa social. Não sei se foi suficiente a resposta. Não foi suficiente, a tarifa da companhia. Mas houve uma negociação em relação a isso, as pessoas estão cientes que vão ter que pagar por esses serviços de água e esgotamento sanitário, já que, na realidade, hoje, né, não existe nem o serviço nem a tarifação. Né? Na verdade, a gente ainda não fez a eles essa surpresa, não. Mas Tá vamos ter que fazer. Porque senão a companhia não assume, né? Não, a companhia com certeza não assumiria se não tivesse, mas nós já temos prefeitos que estão preocupados com isso. Nós já estamos explicando a eles a necessidade e principalmente a responsabilidade, tanto dele quanto nossa, de prover o serviço e de cobrar a tarifa, porque a lei, afinal de contas, pressupõe que a tarifa seja cobrada. Então, na verdade, o que nós estamos trazendo é as comunidades rurais para o universo do atendimento, né? Nós estamos trazendo, e para ser atendido tem que ser cobrado. Ok, obrigado, satisfeito. Obrigado a vocês. Creio que só faltam 2 minutos para encerrar. Se tiver uma pergunta Posso fazer rápida. uma pergunta rápida? Posso fazer uma pergunta rápida? Sobre a questão do retorno. Da minha parte, estou à disposição. Sobre o retorno quanto a esse investimento, entende? Tipo, da questão assim, saúde, né? Que vocês tinham de indicadores antes e após a implantação do sistema, né? Porque eu acho que isso é um indicador que motiva muito a gente a investir nessas comunidades, né? Que a gente vê, custou tanto para conseguir fazer isso, mas o que a gente está economizando no transporte de saúde, de toda aquela coisa assim, sabe, de tentar atender essas comunidades por não ter, né, o retorno do investimento no sentido saúde. Na verdade, como nós agora que vamos fazer a licitação do primeiro lote, nós ainda não temos a apuração do resultado, né, nos indicadores de doença, por exemplo, de veiculação hídrica, que a gente só vai conseguir apurar isso mais lá na frente. Então, nós ainda não temos o resultado concreto da implantação. Mas eu acho que é importante estar alerta para isso, e a sua contribuição nos inspira a desenvolver aqui uma metodologia de acompanhamento desse indicador. Uma palavrinha de Miguel. Tá. Miguel? Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu gostei muito da pergunta do Fábio. Eu entendo, o Ricardo, que mesmo que não tenha um resultado, a gente podia ter uma previsão para ajudar na argumentação do investimento. Eu estive envolvido nos anos 90 num programa de saneamento rural no Piauí, em comunidades com menos de 2.000 habitantes. E houve uma questão grande lá em cima desse retorno, e foram feitas previsões, né? Depois tenta-se chegar naquele número. Eu acho que isso é importante até como argumentação. Então, eu gostei da pergunta do Fábio e queria só
juntar a ele e dizer que isso pode ser muito interessante. Lá no Piauí, houve uma campanha eu me envolvi em 2 campanhas dessas, uma no Maranhão, nos anos 70, também com comunidades até 2.000 habitantes, e depois no Piauí com comunidades também até 2.000 habitantes. E houve um programa muito grande com sociólogos para tratar com o pessoal, para se organizar, operar e receber, e esse pouco dinheiro que se recebia servisse para pagar a operação, pelo menos ali, local mínima, com o mecânico da vila, ou que fosse cuidando do motor, nada de fora, tudo de dentro das comunidades. E funcionou, mas esse detalhe do custo, do que se vai economizar na saúde, que não se sabe bem onde é que vem, talvez o Sérgio Rolim possa ajudar, a cada real que se saneamento, se economiza 4 em saúde. Não sei de onde vem isso, mas se não for 4, é um número que serve de parâmetro aí para a gente. Era isso. Então, Pode prosseguir, Sérgio. Ainda tem tempo para mais perguntas, se tiver. Você pode ir até 1 hora, até meia hora mais. Então, viva. Então, Marco Vinícius quer fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, eu trabalho aqui na SEDAI. Eu queria fazer uma pergunta ao Ricardo. Se teve alguma comunidade assim que fosse muito afastada e muito pequena, que eles tiveram que implantar um sistema que tivesse que ser operado pelos próprios moradores, se aconteceu essa situação. Essa situação hoje, ela é corriqueira no estado nessas 205 comunidades. Mas o que a gente está defendendo é que, e nós estamos trabalhando nessa direção, é de que, já que o estado vai fazer o investimento todo, implantar o sistema de água, implantar as soluções de esgotamento sanitário, não há por que a companhia de saneamento não operar essas localidades. Porque, relativamente, elas estão relativamente próximas de algum outro centro ou de alguma outra comunidade. Então, nós estamos trabalhando na direção de que a companhia de saneamento do estado, que atua em 223 municípios, que teve os seus contratos todos renovados através das microrregiões, como prestação direta ou como prorrogação dos seus contratos de programa até 2049, que ela faça a assunção da operação dessas localidades. Esse é o nosso caminho que nós estamos trilhando aqui. Agora, atualmente, quem opera são operadores locais, sem assistência adequada, sem orientação adequada. Muitas vezes a prefeitura faz um remendo aqui, faz uma gambiarra ali, e a coisa vai se degringolando ao longo do tempo. Por isso a gente está intervindo e desconsiderando qualquer instalação existente, e o Estado vai investir fazendo a instalação totalmente nova. Posso fazer mais uma pergunta? Teve alguma solução inovadora aí que vocês adotaram, alguma novidade que pudesse compartilhar com a gente? Em termos de inovação técnica, não. Nós estamos só utilizando sistemas convencionais mesmo e já testados. Tá. Obrigado. Eu queria fazer um comentário, já que há tempo. Eu queria dizer o seguinte: eu participei durante toda a minha vida do processo de criação do esgoto condominial no Brasil, que começou no Rio Grande do Norte, foi se difundindo no mundo, o Banco Mundial aportou muito recurso, etc. Eu acompanhei no meu trabalho, quando eu trabalhava na Organização Pan-Americana da Saúde, os principais países da América Latina, e uma das filosofias da alcantarilhado condominial é que teria que ser operado pelos habitantes locais. Olha, isso não funcionou de jeito nenhum. Faliu, na minha opinião, isso foi não funcionou nada. Eu sou muito considerado em Honduras, porque eu trabalhei muito tempo lá,
E o pessoal sempre me chama anualmente para fazer palestra. Eu não gosto muito, não, mas eu faço. E a última palestra foi sobre o esgoto condominial. Eu disse a eles: olha, tudo que eu disse a vocês nos anos passados, esqueça tudo, está tudo errado. Não funciona nada, nada. O único sistema que funcionou no Brasil foi o sistema da CAESB, da Companhia de Água e Esgoto de Brasília. Por quê? Quem opera o sistema condominial, quem é? É a Companhia de Água e Esgoto de Brasília. Vai colocar uma pessoa para fazer. Olha, eu tenho um exemplo particular. Eu tinha uma casa na praia, fiz uma fossa séptica, entrei na fossa séptica, fiz as medidas, eu moço, informado, mostrando lá a teoria que eu aprendi, né, no projeto de fossa séptica, tanto centímetro para cá, tanto centímetro para lá. Eu só fui limpar essa fossa 15 anos depois que entupiu. Ninguém faz isso, não. Se não tiver uma operação da entidade, não vai funcionar. Eu não estou tirando o valor de jeito nenhum, estou somente dando um exemplo que é importante forçar que os organismos façam essa operação. O brasileiro não tem mentalidade de operação. O brasileiro é muito bom no projeto, na construção, mas chegou na operação, é a desgraça. Então a gente tem que forçar muito isso para a operação seja das entidades, com responsabilidade das entidades. Isso aí é a minha opinião pessoal. Concordo com o senhor. Vou dar mais um. Só mais um. Eu queria discordar plenamente do Dr. Sérgio Rolim. Eu acho que realmente o que faltou, assim, até quando a gente conversa, nós fizemos todo um processo de educação, rodas de conversa, ouvindo eles, o que eles achavam da infraestrutura de saneamento, falando sobre a importância da água, ter uma água com qualidade. O uso correto, isso é importante. Talvez o sistema condominial não deu certo, porque não foi falado para eles: você não pode jogar água sanitária aqui, você vai acabar com todo o sistema. Isso eu acho que faltou na época, agora está sendo mais considerado a importância de capacitá-los, e eles já fazem muitas ações, operações rotineiras, porque, como o Ricardo falou, atualmente eles têm água, eles têm um sistema meio rudimentar de tratamento de esgoto, e dentro dos quilombolas, dos quilombos, eles têm realmente deveres, semanalmente, periodicamente, eles têm que ir lá onde eles captam água, fazer a limpeza, coisa que a gente, orientando, capacitando o uso correto, eles recebendo por executar pequenas ações, eles vão ter essa perenidade, a gente vai ter sustentabilidade, continuidade da operação. Por isso que a gente fala, é um modelo de gestão compartilhada. Nós não vamos largar a operação para os operadores. É lógico que a empresa operadora de saneamento vai ter que dar assistência. Seria uma SWAT, como a gente fala na Sabesp, a gente tinha o sistema Guarapiranga, onde todas as unidades tinham os sistemas e operavam, e quando dava algum problema eles estavam. Porque a redução de despesas, sabe como que é para atender essas comunidades longe? Quando chove, não tem asfalto, fica aqueles buracos que não tem nem acesso, não tem como, uma logística, é super difícil. E tem todas umas ações que eu acho que eles são capazes, sim, a questão da gente planejar melhor, e que a gente está vendo que está sendo resultados positivos em Pernambuco, que eles já estão entrando no 5º CISAR, o Ceará já tem 8, a Central da Bahia também, eles estão com um modelo compartilhado também, e que está dando certo, porque eles têm, os moradores têm essa questão de pertencimento, eles fazem a gestão, o equipamento é meu, eu vou fazer a operação, eu vou ganhar também por isso, e o processo agora tem que mudar. Eu acho que a gente tem que fazer com que eles participem, inclusive, dessas ações, Ricardo, nas obras, que vocês já estão fazendo, pelo que eu entendi, né, mostrando para ele qual a importância, eles acompanhando as obras, e até uma gestão compartilhada, onde eles fariam as atividades de pequena complexidade que eles já fazem. Eu acho que seria importante para
a gente vê essa questão de pertencimento que a gente fala, é uma questão de cidadão, olha, é meu equipamento. Como é diferente de você implantar, deixar nem capacitar direito com os corretos. Desculpa, mas não poderia deixar de falar, tá bom, doutor Sérgio Colim? Não concordo com a sua posição. Dou razão a você, mas a gente tem... essa parte é muito importante, mas para a gente chegar lá vai demorar muito ainda. Tem que ter um apoio muito grande das empresas, isso que eu quero dizer, entendeu? Porque se não tiver o apoio, vai... Sim, sim. Mas, mas o apoio da empresa operadora de saneamento é do Estado, que o Estado já está dando. Agora eu faço votos que dê tudo certo e que continue aumentando, porque tudo depende do quê? Educação sanitária, né? Na realidade, né? Que a gente não tem. É um conjunto, é tudo também, integrado. Né? É um conjunto de ações, né? Parabenizo o Estado de Goiás aí pela iniciativa, o Ricardo que está aí nessa coordenação. Sua palestra é importantíssima para divulgar esse assunto. Obrigada, Miguel, pelo convite, pela oportunidade de trazer essa discussão do saneamento rural. Agradeço também bastante, Miguel. Rapidinho, só para constar, até porque o doutor Sérgio falou e o doutor Ricardo também mostrou a importância da questão do envolvimento das comunidades na implantação desses sistemas, tá? Quando eu implantei lá a Asa Branca, lá 20 anos atrás, redes de esgoto sanitário simplesmente, entende? Mas é uma área, assim, que não tem pavimentação nenhuma, totalmente insalubre, tá? E nós conseguimos melhorar praticamente 100% a questão da saúde lá, simplesmente por ter uma coleta de esgoto local, né? E daí, para vocês terem ideia da forma como eu fiz a obra com envolvimento com eles, no outro ano deu inundação na Asa Branca. As pessoas andavam de barco por cima das redes coletoras de esgoto e tão logo secou aquela água nessa comunidade, o esgoto que estava indo para um bombeamento voltou a funcionar direto, entende? Não teve aquele monte de lodo para dentro das caixinhas de calçado, entende? Para dentro das CAC. Até o Flávio Prestes foi inaugurar lá essa obra, te lembra, Flávio? Né? Então, são coisas que o engajamento e a forma como a Eliana colocou, de uma operação compartilhada, de uma operação vivenciada pela comunidade, eu acho que ela é possível, sim, Sérgio. Não, eu também acho, agora é difícil, eu quero dizer que é difícil, não é fácil. É o que eu queria complementar em relação às duas opiniões, é que, de fato, assim, eu acho que cada caso acaba sendo um caso. Porque nós temos uma dificuldade que os próprios prefeitos, muitas vezes, simplesmente nem se lembram que existe, não dotam de recurso necessário na hora certa. Então, a gente tem comunidades que, eventualmente, até querem assumir, mas, às vezes, o próprio poder público municipal não dá condições de assumir. E, por outro lado, a gente entende, no caso aqui nosso específico, essas comunidades representam um grupo populacional muito pequeno, perto do contingente que as companhias já atendem. Portanto, o custo adicional que ela vai ter é irrisório, perto do que ela já ofere com o restante da população. Então, acho que aí sim tem que fazer valer o subsídio cruzado. E é por isso que a gente está defendendo que a companhia assuma, já que ela não tem nem que fazer o investimento, né? Ela vai ter só que fazer a operação, ela vai ter só o OPEX, ela não vai ter CAPEX nenhum para fazer. Então, a gente entende que esse seria o melhor caminho, né? Se eventualmente aqui ou acolá uma comunidade não puder ser atendida diuturnamente por ela, que aí sim talvez se tenha um operador local de apoio, alguma coisa assim, uma espécie de arranjo misto, né? Mas eu acho que, em princípio, defendo que a companhia devesse assumir. Bem, eu queria, professor Sérgio, Miguel e demais integrantes aí da nossa sala, agradecer aos senhores pela oportunidade de divulgar esse trabalho que a gente se debruçou sobre ele por aqui, né? Entendo que a gente está no caminho certo, né, de buscar atender essa população de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada.
Estamos à disposição aí para qualquer eventualidade, né? Poder contribuir aí com o desenvolvimento desse tema. Miguel, pessoalmente... só para lembrar que a nossa reunião foi gravada, estará disponível no site da Academia Nacional de Engenharia dentro de uns 10 dias, como já está disponível a anterior, e a Andréa, que está nos ouvindo aí, é que vai ficar encarregada de colocar esse evento. E eu acho que a critério do Sérgio, podemos encerrar passando o vídeo institucional da Academia Nacional de Engenharia. Obrigado. Parabéns. A engenharia brasileira se orgulha em produzir as coisas e a riqueza que nos permite ser alegres, praticar esportes, apreciar música, literatura, teatro, cinema, investir em pesquisa, em educação, em lazer, em segurança e em diversão, além de ter mais saúde e melhorar nosso padrão de vida. A Academia Nacional de Engenharia, criada em 1990, é composta por 200 membros vitalícios, escolhidos por seus pares. É uma posição honorífica que subentende a admiração profissional de seus colegas, similar às academias congêneres de medicina e de ciência, com as quais mantém convênios. Portanto, não deixa de ser o coroamento de uma trajetória profissional. Entretanto, os poucos que alcançam essa honra têm por missão divulgar e representar a sua profissão e os colegas com quem aprenderam e com quem conviveram e interagiram, pois a engenharia é, sobretudo, um trabalho em equipe e um aprendizado contínuo. Como se trata de um grupo de profissionais sênior e independentes, também se presta a, voluntariamente, fazer palestras, emitir opiniões e pareceres sobre temas polêmicos, decisões e indecisões estratégicas da nação. A engenharia é normalmente dividida por setores principais como agronomia, civil, eletricidade, eletrônica, mecânica, química e uma série de áreas de atividades originadas dessas, tais como metalurgia, petróleo e gás, naval, ambiental, alimentos, pecuária, processos, produção, informática, transportes, saneamento, florestal, portuária, militar, equipamentos biomédicos e um sem fim de oportunidades de trabalho que vão mudando conforme a evolução dos costumes e da própria engenharia. Como o próprio nome diz, engenheiros são pessoas engenhosas, capazes de encontrar solução para diversos problemas e aumentar a produtividade, propiciando à população a oportunidade de atividades lúdicas igualmente importantes ao ser humano e à cultura de um país para que se torne uma nação. Os profissionais formados em engenharia são os que mais facilmente migram para outras áreas de atuação, tais como administração, economia e finanças, ou que mais se arriscam em outras profissões. A engenharia brasileira é reconhecida mundialmente como excelente. A sociedade brasileira não pode abrir mão de valorizar a sua engenharia. Durante sua vida profissional, em geral extremamente ativa, o engenheiro quase não tem tempo de se apresentar, de divulgar seus feitos, de se valorizar, de se promover, de cuidar de sua autoestima e ocupar seu espaço em nossa sociedade. Essa é uma das funções da ANE. Os engenheiros se acham, mas com razão. Ok. Obrigado, então. Tchau. Obrigado a vocês. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Parabéns a todos. Boa noite. Parabéns a todos. Obrigado. Até logo.